Ali tinha uma pergunta, ali levantou. Tinha aqui primeiro, Rodrigo? Rodrigo, desculpa, você já faz... Pergunta para o Dalton. Dois critérios para entrar na análise, como é que fica. Um é o fato do carry trade, quer dizer, você está aumentando base monetária, estimulando ativos financeiros, só que, como o dinheiro não tem carimbo, a Mrs. Watanabe e o Mr. Smith acabam financiando ativos no Brasil ou gerando inflação em outros países. O CRB, o índice de commodities, já está nas alturas. E o segundo critério para entrar na análise é como é que seria o fato de os Estados Unidos serem reserva mundial, como é que isso influencia a análise? Bom, eu acho que realmente o Fed conseguiu o que queria, produzir inflação no resto do mundo. Quer dizer, isso foi brilhantemente executado por uma coisa que eu chamo de infantilização de políticas monetárias. Seja mercantilismo do século XVI, da Ásia, seja ainda uma adolescência monetária, no caso nosso. Quer dizer, o Brasil não pode esquecer, a gente não pode esquecer que em 94 a gente estava lutando contra uma hiperinflação de 3 décadas. Né? Não dá, a gente acabou de andar de bicicleta, não é no dia seguinte a gente vai andar de moto, ou correr de moto, ou andar de carro. Então, eu vejo que o carry trade é inevitável, assim como eu vejo crescentemente inevitáveis as imposições de controle de capital. Eu não consigo imaginar que o mundo vá caminhar para outra defesa dessa ansiedade, que é a criação de agregados estreitos nos Estados Unidos e na Europa, e isso não vai repercutir em países sadios. Quando eu falo com um cliente estrangeiro, faço roadshow com um cliente estrangeiro, eu não tenho muito pesar em falar que o Brasil está muito mais sadio relativamente com o resto do mundo. Quer dizer, a expansão de déficit nos Estados Unidos e na Inglaterra é da ordem de 12% a 13% do PIB. Aqui a gente está discutindo se o primário caiu 1%. E ainda a gente reclama, olha aqui, a suposta liberalidade fiscal. Comparar o resto do mundo, a gente é anos-luz. Então, esse carry trade ele vai continuar, enquanto esse sistema em voga persistir. É uma oportunidade de ganho tremenda, quer dizer, é um tremendo moto contínuo que existe aqui, e é muito difícil apostar contra o real, por mais que sejam circunstâncias objetivas que a gente tem no lado fiscal, intertemporalmente falando. Quer dizer, eu vejo poucas alternativas tão boas quanto o real. É um paraíso nesse sentido. Enquanto você tem uma solvência temporal, você não precisa temer sobre... Não vejo o fim dessa solvência, a não ser que você tenha uma tremenda irresponsabilidade fiscal, que não é o caso. Até porque implica opções políticas, todo mundo... eu não acho, isso está sendo razoável, por incrível que pareça, e tudo é relativo. Quando a gente vê um risco país, aquilo é um dado relativo. Não existe um selo de qualidade absoluto, né? 50 pontos acima do Treasury, 100 pontos acima do... Sempre é um indicativo relativo. Eu acho que a base está errada. A gente tem que imaginar uma outra coisa. Então, o carry trade é absolutamente inevitável. O segundo ponto, desculpa... A questão dos Estados Unidos serem... claro. No mundo de ugly company, Claro. Esse concurso de feiura realmente quer dizer, a segunda ação paradoxal que eu tenho é que ainda eu sou um dollar bull, ainda sou um comprador de dólar diante do resultado desse concurso de feiura. Eu acho que a Europa está nos pré-estágios das crises latino-americanas dos anos 80. O perfil de dívida argentino, antes da crise, é extremamente mais favorável que o da Grécia. Extremamente mais favorável, e na Argentina gerou o maior default soberano da história. E a Grécia é 2%, menos que 2% da economia europeia. Então, a gente está nos estágios iniciais dessa resolução. Há uma preocupação, evidentemente, a Espanha pelo tamanho, não é bailable, né? Não é resgatável nesse sentido. Então, por incrível que pareça, a gente pode conviver da mesma forma que, horrendamente, com inflação e deflação, a gente pode conviver num mundo que a gente seja bem-sucedido comprando ouro e dólar.
Quer dizer, esses experimentos monetários realmente eles produzem a virada do mundo de ponta cabeça, né? Upside down. A gente vai... ano que vem a gente pode fazer esse teste e ser cobrado aqui. O dólar pode se valorizar em relação às outras moedas e o ouro se valorizar. Dalton, é insano. Vamos ouvir agora o professor Anthony sobre esse ponto. Você quer comentar alguma coisa, professor? Bem curto, o que está trabalhando a política monetária dos Estados Unidos é o dobro mandado, que não só precisa cuidar oficialmente da taxa de inflação, mas também do desemprego, e o desemprego continua a estar bem alto. Assim também, se vemos, por exemplo, diferente do Banco Central Europeu, que já aumentou a taxa de juros, policy rate, o Banco Central americano provavelmente vai esperar mais ou demais antes de actuar por causa de medo de perder a sua independência contra o Congresso, que sempre era o argumento: nós precisamos seguir a política, porque senão perdemos nossa autonomia, né? Uma paradoxia. Eu tenho um pouco uma diferente opinião, mas já acostumado com isto, em relação com a Europa. Eu acho que é totalmente exagerado na prensa que está acontecendo para a Europa. A Grécia é como um pequeno lugar que não importa no sentido de para a economia. É como quase nos Estados Unidos temos um problema econômico em Rhode Island. Ja, e agora é uma falência do dólar. É tão quase ridículo pensar que por causa da Grécia tem impacto grande negativo contra o dólar. E exatamente eu escrevi no meu blog, desde o começo da crise do euro, não vende mais o euro, quando todo o mundo falou vende euro. Quando estava 1,19, eu escrevi totalmente claro: o euro vai se recuperar, porque é ridículo, simplesmente as cifras não ficam. Quando se lê a prensa americana, eles não têm nenhuma ideia do que está acontecendo, eles sabem não sobre o mecanismo que está em lugar, e recentemente o euro novamente é 1,42, né? Ok. Só lembrando que não é só a Grécia, agora estão pipocando outros países na Europa com problemas. Tínhamos uma pergunta, por favor. Eu queria perguntar para o Gardman, quem é que vai sustentar a demanda por títulos americanos em julho, e se o Banco Central decidir sustentar essa demanda, se há o risco de hiperinflação, já que parece que está havendo uma insegurança em relação ao dólar? Se você quer imitar um grande ganhador de dinheiro, talvez a gente tenha que ficar olhando detalhadamente o que os bancos americanos estão fazendo hoje em dia. Tal como os bancos japoneses fizeram durante 20 anos. Eles estão comprando Treasury, alucinadamente. É a maneira de você ter um funding muito baixo, lá 0,25, e uma exposição longa, aqui ainda baixa, 2,5, 3, numa montanha de dinheiro é muita coisa. Né? Eu não tenho a menor dúvida que os bancos americanos vão continuar comprando Treasury. Quer dizer, por efeito imitação, aconselho você fazer o mesmo. Quer dizer, você vai estar do lado mais forte desse trade, eu não tenho dúvida nenhuma, com todo o lobbying power, com todas as restrições e vantagens nacionais, too big to fail. Então, isso aconteceu no Japão. A gente também tem que ter um realpolitik. Quais são as alternativas básicas? Não há, não existem, a não ser que a gente tenha toda uma ação complexa, né? O Rothbard falava que você não pode fazer essas mudanças sem uma revolução por dentro, né? From within. Você tem que derrubar tudo. Eu não consigo imaginar, especialmente quando a gente é cobrado no curto e médio prazo, que essas soluções quase que idílicas, aí, de longo prazo, sirvam para a nossa base de
decisão de curto. No curto, olha o que eles estão fazendo. Eles vão continuar comprando isso. É muito improvável que você vá perder dinheiro fazendo isso. Nosso tempo, infelizmente, acabou, mas eu convido, em primeiro lugar, agradeço a ambos os nossos brilhantes palestrantes e convido a todos para continuar as perguntas no intervalo. Temos meia hora de intervalo, às 3h30 recomeçamos. Muito obrigado.